Eu ia passar a palavra para a Ângela, porque agora acho que é a vez dela. Quer dizer, nessa trincheira, ela provavelmente vai estar do lado oposto ao seu. A Ângela atua profissionalmente no direito eleitoral, ou seja, alguém que se ache, por exemplo, prejudicado por uma eventual postura do procurador-geral junto à eleição, vai chamar você. Sem dúvida. O que acontece, eu acho que o maior desafio, isso é a pergunta que você fez é a pergunta de R$1 milhão, né? É difícil ter uma resposta, né, de saber exatamente, considerando que esse o copo, isso aqui é uma caneta e não é uma caneca, isso é um fato que é sabidamente inverídico, isso é uma mentira deslavada. Okay. Mas existem informações a respeito ou pessoas, mas muitas vezes relacionadas a fatos, que é muito difícil dizer peremptoriamente que aquela notícia, que aquela informação, que aquele vídeo que você recebe, você vê que está sendo uma interpretação equivocada daquilo, você vê, e aí eu não estou falando de vacina, estou falando de vários aspectos aqui de notícias falsas que são divulgadas durante o período eleitoral, das mais diversas. Voltando aqui ao nosso tema, né, de fake news, e Sim. Você falou em eleições, então a dificuldade de quem vai avaliar e quem vai dizer que aquela notícia é uma notícia falsa, né? Hoje convencionou se chamar de fake news, mas na verdade ela é mais considerada uma desinformação, que aí é o perigo, quando você é uma desinformação ao eleitor. Então, na Justiça Eleitoral, nós temos um mecanismo que isso já existe na lei há muito tempo, que é um pedido, por exemplo, de direito de resposta quando você trata na propaganda eleitoral um fato sabidamente inverídico. Ok. E aí isso já existe há muitos anos, não é de agora. Então, a Justiça Eleitoral ela tem que verificar se aquele fato é um fato sabidamente inverídico. E algo que não é verdade, mas que não é sabidamente inverídico, não acarreta um direito de resposta. A dificuldade, aí voltando para as notícias falsas, a desinformação, é conseguir chegar no meio termo e saber quem vai avaliar isso, quem vai dizer que aquela notícia é falsa e trazer os elementos que comprovem que aquela notícia é falsa. Obviamente, isso os casos mais difíceis. Tem uns que são óbvios, como esse que eu mencionei. Citou, mas muitos deles, eles estão muito misturados com opiniões. Eles são narrados como fatos, mas eles são opiniões de pessoas. Carlos Diniz, a questão é dificílima, mas a proposta desse programa é realmente tratar de questões dificílimas com o tempo suficiente para que as pessoas possam construir um argumento. Como é que você começaria a responder à questão que a Ângela está deixando para nós? Bom, o que ficou mais ou menos encaminhado aqui, e a Ângela funila isso muito bem, é que é fácil nós minerarmos o que é sabidamente a caneta mentira. Ou a caneca. Tá? O que é sabidamente mentira em uma pesquisa rápida ou as pessoas sabem, pelo conhecimento tradicional, que aquilo é uma mentira. Agora, existe uma zona nebulosa, uma zona cinzenta, e essa zona cinzenta arrasta o que a Ângela acaba de dizer e que você provoca. Quem vai dizer o que está naquela zona cinzenta, se está para o lado da não verdade proposital, com o fim de manipular, falsear ou criar fatos que vão interferir no processo eleitoral, ou se aquilo está num campo meramente ético, que não tem interferência alguma na eleição. E isso, aí nós temos, e o Paulo, que é um constitucionalista de renome nacional, ele conhece isso muito bem, nós temos duas saídas. Ou o legislador faz, ou o judiciário vai fazer. Né? E antes disso, nós temos uma outra questão, que é possível fazer o controle a priori dessas informações ou dessas mensagens, ou isso pode namorar com o que nós conhecemos como censura prévia. Né? Então, essas questões todas... Como fica, Paulo? Eu imagino que é uma preocupação central sua. É verdade. Como é que você imagina enfrentar isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer critérios de avaliação. A Ângela tem toda a razão. Essa discussão traz uma interrogação muito grande. Quem é o árbitro da verdade? Okay.
E também existe uma outra diferença que tem que ser bem pontuada entre notícia e opinião, né? E com relação à notícia, a transmissão da representação de um fato, a gente pode dizer se é verdadeiro ou falso, mas esse critério de avaliação não existe para a opinião, né? Então, liberdade de expressão envolve eu poder ter minha opinião que eu quiser, seja ela agradável ou não, né? Mas não envolve, liberdade de expressão não contém o direito de mentir, né? Ou seja, quando eu estou transmitindo um fato que eu sei que não é verdadeiro, né, como a Ângela indicou tão bem, e eu sei que não é verdadeiro, há evidências que aquilo não é verdade, aí eu não estou acobertado pela liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão permite que eu tenha uma opinião diferente da sua, mas aí tem um outro complicador, é que muitas vezes a opinião está baseada no fato. Você forma uma opinião a partir de um fato que, no mínimo, está presumido no seu raciocínio, né? E aí você pode dizer, não, esse discurso não está acobertado pela liberdade de expressão, apesar de ele estar maquiado como uma opinião. Posso dar um exemplo? À vontade. Imagina que eu diga aqui, o número de pessoas que morrem por causa de vacina é maior do que o número de pessoas que morrem por causa da doença que a vacina quer imunizar, né? Isso é uma mentira falsa, absoluta, né? Os dados estão aí para... Agora, imagina que eu chegue aqui e diga assim, eu sou contra o governo obrigar as pessoas a tomarem a vacina, né? Isso é uma opinião, né? Sou contra ou a favor que faça alguma coisa. E aí eu digo, por que a vacina mata mais do que a doença? Veja que é uma opinião que está ligada a um juízo, a uma representação de fatos. Então, nesse momento, perceber se a liberdade de expressão protege ou não essa pessoa que está aparentemente dando uma opinião, se torna uma questão. Mas aí está de pé a curiosa. questão que o Carlos acabou de levantar. Como é que se faz isso? Quem faz isso na velocidade hoje do mundo digital? Porque se há um ponto que vocês assinalaram logo nas primeiras intervenções, quando solicitados a dizer, afinal de contas, se tem tanta mentira, por que fake news é tão importante? Os três ressaltaram as mudanças tecnológicas, a velocidade e a amplitude da disseminação de informação através dessas tecnologias. Então, no fundo, e talvez em primeiro lugar, você tem uma corrida contra o tempo que antes não existia. Como é que isso vai ser feito? Eu acho isso. Em primeiro lugar, nós temos que saber do que nós estamos discutindo. Como você disse aqui no início do programa, né? É preciso saber o que é fake news, né? Depois saber, ter consciência da importância da fake news. Acho que a fake news, ela se tornou algo diferente da mera mentira que a gente tinha antigamente. Por quê? Porque agora nós temos um mundo virtual, em que essas representações de fatos que levam a comportamentos, que influenciam comportamentos, se tornou praticamente incontrolável. Antigamente tínhamos o filtro das agências de notícias, né, quando a gente buscava uma informação sobre a realidade. Agora qualquer pessoa... Você podia responsabilizar, inclusive, alguém? Exatamente. E aqui, William, você tocou num ponto crucial. Não existe poder sem responsabilidade.